Muitas pessoas se perguntam o que realmente significa o autocuidado ideal na velhice. Não se trata apenas de sobreviver ou passar pelos dias mecanicamente, mas sim de viver uma vida plena e rica, cheia de vitalidade, clareza mental e paz interior. Para grande parte dos idosos, o processo de autocuidado se torna mais complexo com o passar dos anos. Os processos fisiológicos desaceleram, a rotina habitual pode ser interrompida e os níveis de energia já não são os mesmos. Mas e se o verdadeiro bem-estar a longo prazo na velhice não for alcançado por meio de procedimentos complexos ou soluções caras? E se suas raízes estiverem em hábitos pequenos, mas extremamente significativos, praticados de forma consistente e com cuidado genuíno? Este material abordará 7 recomendações essenciais para ajudar a pessoa a cuidar de si mesma de forma ideal à medida que envelhece. Não são apenas conselhos gerais, mas práticas comprovadas pelo tempo, nas quais os membros mais saudáveis e enérgicos da geração mais velha se apoiam diariamente. Desde como a pessoa se move até como pensa, o que come e como descansa, cada uma dessas recomendações pode melhorar drasticamente a vida diária. Ao final desta análise, o leitor compreenderá como cuidar não apenas do corpo, mas também do espírito, da mente e do equilíbrio emocional. O autocuidado ideal na velhice não é uma busca por abranger absolutamente tudo. É uma escolha consciente das ações corretas, aquelas que trazem dignidade, força e alegria à pessoa todos os dias. Vamos começar. Número 1. Atividade física diária. Um dos aspectos mais importantes que uma pessoa pode fazer por si mesma na velhice é manter a atividade física diária. Isso não significa treinos exaustivos, percorrer longas distâncias ou frequentar aulas de ginástica especializadas. Trata-se de tornar o movimento diário uma parte integrante da vida, de forma que harmonize com a condição física do corpo, o nível de energia e o estilo de vida. Para muitos idosos, isso pode ser tão simples quanto uma caminhada tranquila pelo quarteirão, um alongamento matinal leve antes do café da manhã ou a realização de exercícios de equilíbrio na sala de estar, apoiando-se em uma cadeira estável. O importante não é tanto a intensidade, mas a consistência na execução dessas ações. Muitos não percebem que, quando uma pessoa para de se mover, todos os outros sistemas do corpo começam a declinar. Os músculos enfraquecem muito mais rápido do que se pode imaginar, as articulações ficam rígidas e a circulação sanguínea diminui. Até a digestão e o estado emocional podem piorar. No entanto, quando a pessoa continua a se mover, mesmo que com cautela, ela envia um sinal ao corpo: ainda estamos ativos. O fluxo sanguíneo ativo, o tônus muscular e a responsividade do sistema nervoso são mantidos. Com o tempo, essa dedicação traz resultados poderosos e perceptíveis. Como exemplo, podemos citar Walter, um carteiro aposentado de 78 anos de Indiana. Todas as manhãs, independentemente das condições climáticas, ele caminha até a esquina e volta antes do café da manhã. Ele afirma que não busca perder peso ou se preparar para competições. Ele simplesmente gosta do ritmo de seus próprios passos e do tempo tranquilo que essa caminhada lhe proporciona. Essa curta atividade física define o tom para todo o seu dia. Segundo Walter, o dia em que ele parar de se mover será o dia em que ele parar de viver. Portanto, se a pessoa já integrou o movimento diário em sua vida, é motivo de orgulho. Se não, deve se lembrar, nunca é tarde para começar. O corpo talvez não se mova como aos 40 anos, mas ainda anseia por movimento. Ele ainda deseja se sentir útil, vivo e envolvido com o mundo ao redor. É preciso dar-lhe essa oportunidade. Mesmo um pequeno hábito diário pode restaurar a força, melhorar o equilíbrio e preservar a independência. Seja um alongamento leve, uma volta no jardim ou apenas algumas elevações e agachamentos intencionais, tudo isso importa e se acumula. Número 2. Uma dieta simples e nutritiva. Outra forma poderosa de cuidar de si na velhice é seguir uma dieta simples e nutritiva, que não seja percebida como uma obrigação pesada ou um enigma insolúvel. Muitas dietas prometem aumento de energia, rejuvenescimento ou perda de peso. No entanto, para a maioria dos idosos, o objetivo não é atingir um número específico na balança. Trata-se de uma alimentação que apoia o sistema digestivo, fornece a energia necessária ao corpo e garante um suprimento estável de força para viver cada dia com clareza mental e conforto. A verdade é que a melhor abordagem não é complexa. Na verdade, muitas vezes os pratos mais simples servem melhor à pessoa. Quando a pessoa constrói suas refeições em torno de alimentos integrais e facilmente reconhecíveis, como vegetais frescos, proteínas magras, grãos integrais e gorduras saudáveis, ela fornece ao corpo as ferramentas necessárias para funcionar corretamente. Não há espaço para suposições, nem necessidade de ingredientes incomuns.
Apenas comida de verdade e porções que correspondam às necessidades do corpo. Para muitos idosos, a previsibilidade e a consistência das refeições contribuem para o funcionamento estável do sistema digestivo. Isso significa menos inchaço, menos desconforto e um ritmo mais confortável ao longo do dia. A hidratação também é uma parte essencial desse quadro. Muitos idosos esquecem de beber água regularmente, não porque não queiram, mas porque a sensação natural de sede diminui com a idade. No entanto, manter-se hidratado pode melhorar a memória, reduzir a rigidez das articulações e garantir o funcionamento adequado da pele e dos órgãos internos. É por isso que aqueles que prosperam na velhice frequentemente transformam isso em um hábito. Um copo de água a cada refeição, um chá de ervas à tarde e um lembrete gentil de que cuidar de si mesmo significa cuidar também do seu corpo. Tomemos Mary, uma moradora de Oklahoma de 80 anos, que todas as manhãs come o mesmo café da manhã: aveia com mirtilos, um ovo cozido e água morna com limão. Ela afirma que, para outros, isso pode parecer tedioso, mas para ela é um verdadeiro ritual. Isso a ajuda a se sentir confiante. Sua digestão funciona sem problemas, a energia permanece estável e ela nunca precisa ficar na cozinha se perguntando o que preparar. Essa rotina libera espaço mental e cria uma tranquilidade em torno da comida, algo que muitas pessoas não percebem até experimentarem. A beleza de uma dieta nutritiva reside no fato de que ela não significa abrir mão da alegria. Significa saber o que é bom para o corpo e seguir esse princípio na maior parte do tempo. A pessoa ainda pode desfrutar de suas guloseimas favoritas ocasionalmente, mas a base, refeições regulares que a sustentam, deve ser simples, saudável e suave para o seu sistema. Número 3. Um regime de sono regular. Outro componente vital do autocuidado na velhice é manter um regime de sono regular. Ir para a cama e acordar aproximadamente no mesmo horário todos os dias, mesmo nos fins de semana ou quando não há necessidade de pressa. Embora possa parecer simples, esse hábito pode ter um impacto profundo na forma como a pessoa se sente, pensa e funciona ao longo do dia. Para muitos idosos, o sono se torna mais frágil com o tempo. O que antes era fácil, agora exige mais intencionalidade. No entanto, quando a pessoa adere a um ritmo estável, ela oferece ao corpo e ao cérebro a estrutura necessária para descansar, recuperar e recarregar completamente. A verdade é que o corpo adora previsibilidade. Quando ele sabe quando deve se acalmar e quando acordar, o relógio interno da pessoa, chamado ritmo circadiano, funciona com mais eficiência. Isso afeta tudo, desde os níveis hormonais até a digestão, do humor à memória. Idosos que mantêm um regime de sono constante frequentemente percebem que se sentem mais alertas durante o dia, menos ansiosos à noite, e, em geral, mais estáveis emocionalmente. Não se trata de dormir mais, mas de dormir com mais qualidade. O sono interrompido pode rapidamente afetar o bem-estar. Acordar várias vezes durante a noite, sentir-se exausto pela manhã ou cochilar durante o dia. Tudo isso são sinais de que o ciclo de sono pode estar desregulado. Mas, em vez de buscar o sono com pílulas ou aparelhos, muitos idosos descobrem que retornar a uma rotina básica ajuda mais. Isso significa diminuir as luzes 1 hora antes de dormir, desligar telas, evitar refeições pesadas tarde da noite e fazer algo relaxante, como ler, orar ou alongar-se levemente. Esses sinais silenciosos informam ao corpo que é hora de descansar. E não se trata apenas da noite. O que a pessoa faz durante o dia também importa. Um pouco de luz solar matinal, movimento do corpo e um breve cochilo no início da tarde. Tudo isso ajuda o cérebro a distinguir o dia da noite. Quando a pessoa respeita esses limites, seu sono se torna mais natural, mais restaurador e com maior probabilidade de deixá-la com a mente clara e o humor estável na manhã seguinte. Tomemos Gerald, um morador de New Hampshire de 79 anos. Ele costumava ficar acordado até tarde assistindo às notícias e dormia quando podia, mas nunca se sentia completamente descansado. Então, ele começou a ir para a cama às 21h30 todas as noites e a acordar às 6 horas, mesmo que não tivesse planos. No início, foi apenas um experimento. Mas, em uma semana, sua energia melhorou, sua mente ficou mais aguçada, e ele afirma que agora, quase aos 80 anos, se sente mais descansado do que aos 60. Essa consistência dá ao corpo a chance de fazer o que foi naturalmente criado para fazer: curar, restaurar e renovar-se por dentro. Além disso, essa abordagem ao sono traz uma profunda sensação de paz. Há um conforto inegável em saber quando seu dia começa e quando termina. Isso serve como uma espécie de âncora na vida cotidiana, capaz de acalmar o sistema nervoso. Em um mundo onde tantos aspectos estão fora do controle humano,
Escolher um ritmo de sono regular é uma das maneiras mais acessíveis de sentir que sua vida ainda possui estrutura e ordem. Portanto, se você já segue um regime de sono regular, continue com esse hábito benéfico. E se ainda não o fez, saiba que nunca é tarde para começar. Você pode começar com um pequeno, mas firme compromisso: ir para a cama apenas 10 minutos mais cedo ou estabelecer um horário de despertar constante. Você pode se surpreender agradavelmente com quão grato seu corpo será por esse cuidado. Número 4. Monitorar o bem-estar emocional. Um dos componentes mais frequentemente negligenciados, mas extremamente importantes, do autocuidado na velhice é a atenção constante e cuidadosa ao bem-estar emocional. Com o passar dos anos, torna-se mais fácil focar exclusivamente na saúde física, tomar os medicamentos necessários, seguir uma dieta, visitar médicos regularmente. No entanto, a saúde emocional é igualmente, ou talvez mais, significativa. Afinal, como a pessoa se sente por dentro, sua sensação de paz, sua conexão com os outros, sua capacidade de se adaptar às mudanças, moldará cada outra parte de seu dia. E os idosos que realmente prosperam são aqueles que continuam a cuidar de seu jardim emocional, mesmo quando ninguém mais o vê. Sejamos francos, o envelhecimento vem acompanhado de uma série de dificuldades que podem pesar no coração. Amigos se mudam ou falecem, famílias ficam mais ocupadas, os níveis de energia diminuem. E, se não houver cautela, uma sensação de isolamento ou ansiedade pode começar a se infiltrar. No entanto, a boa notícia é que a pessoa tem muito mais controle sobre a situação do que imagina. Quando ela dedica atenção à sua vida emocional, quando faz uma autoavaliação regular, perguntando a si mesma: como eu realmente me sinto hoje? Ela se dá a chance de permanecer resiliente, focada e calma, independentemente das circunstâncias externas. Idosos que cuidam ativamente de sua saúde emocional frequentemente desenvolvem alguns hábitos simples que trazem resultados significativos. Eles encontram tempo para se comunicar com pessoas de confiança, mesmo que seja apenas uma breve ligação telefônica. Eles se dedicam a atividades tranquilas, como escrever um diário, orar ou ouvir música relaxante, o que os ajuda a processar seus sentimentos, em vez de ignorá-los. E eles se permitem vivenciar plenamente todo o espectro de emoções: tristeza, alegria, desapontamento, esperança, sem se julgar por isso. Na consciência emocional reside a verdadeira força. Isso significa que a pessoa não se isolou do mundo. Significa que ela ainda está viva por dentro. E quando os outros sentem isso nela, é mais provável que busquem a comunicação para compartilhar suas histórias. Assim, cuidar do seu bem-estar emocional não só o ajuda, mas também convida outros à interação, construindo novas conexões. Tomemos Sandra, uma moradora da Geórgia de 82 anos, que afirma começar cada dia com uma pergunta: o que estou sentindo hoje? Ela anota isso em um pequeno caderno, apenas algumas palavras. Às vezes pode ser cansada, mas cheia de esperança. Em outros dias, com saudades de alguém. Mas, seja o que for, ela diz que o simples ato de anotar ajuda a se sentir mais honesta consigo mesma, mais ancorada e mais no controle da situação. Não é terapia no sentido clássico, é autoconsciência. E isso mantém seu coração suave e aberto. Às vezes, o cuidado emocional também implica saber pedir ajuda. Seja um conselheiro, um grupo de apoio ou simplesmente um amigo que sabe ouvir atentamente, buscar ajuda não é um sinal de fraqueza, mas sim de sabedoria. É o reconhecimento de que sua saúde emocional merece proteção. E, de fato, pesquisas mostram que idosos com forte saúde emocional se recuperam mais rapidamente de doenças, dormem melhor e relatam maior satisfação com a vida, mesmo diante do declínio físico. Portanto, se você tem deixado suas emoções de lado discretamente, ou se tem se sentido um pouco fora do lugar sem saber por quê, encare isso como um suave empurrão para a ação. Comece pequeno. Converse com alguém. Anote algo. Sente-se em silêncio com seus pensamentos, em vez de fugir deles. Porque quando seu mundo emocional está estável, o resto da vida se torna mais fácil de carregar. Número 5. Manter a higiene e o autocuidado. O autocuidado ideal na velhice não se resume apenas ao que acontece dentro do seu corpo. É também sobre como você se apresenta ao mundo. Uma das maneiras mais poderosas, mas frequentemente subestimadas, de fazer isso é manter hábitos básicos de higiene e autocuidado. Isso significa estar limpo, usar roupas nas quais você se sinta confortável e confiante, e prestar atenção a detalhes como cortar as unhas, pentear o cabelo e ter certeza de que você cheira bem ao sair de casa. Podem parecer detalhes insignificantes, mas eles têm um impacto enorme na forma como você se sente consigo mesmo e como os outros interagem com você.
Boa higiene não é vaidade. É dignidade. Quando você dedica tempo para cuidar da sua aparência, você envia uma mensagem clara para si mesmo e para o mundo ao redor: eu ainda sou importante. E essa convicção, mais forte do que qualquer creme ou pílula, ajuda muitos idosos a se sentirem vivos e engajados na vida. Ajuda-os a se portarem com orgulho, seja ao encontrar amigos, ir ao médico ou simplesmente olhar no espelho. Com a idade, alguns procedimentos de higiene podem se tornar fisicamente mais desafiadores. Talvez as mãos já não sejam tão firmes como antes, ou seja mais difícil alcançar certas áreas no banho. Mas aqueles que continuam a dar prioridade à limpeza e ao autocuidado encontram maneiras criativas de se adaptar. Eles investem em ferramentas que facilitam a tarefa, pedem ajuda quando necessário ou criam rotinas que se adequam às suas capacidades físicas atuais, sem abandonar completamente o hábito. Porque o que está em jogo não é apenas a limpeza. É o autorrespeito. E não se trata apenas do seu próprio senso de dignidade. Os outros também percebem. Idosos que cuidam de si mesmos geralmente são tratados com mais respeito. Existe um reconhecimento sutil e não verbal que as pessoas sentem por alguém que ainda parece arrumado, com o rosto limpo e um senso de autocuidado. Isso indica que a pessoa está vigilante, que se importa com sua presença na sociedade e que não cedeu à ideia de que envelhecer significa definhar. Tomemos Roy, um morador de Michigan de 76 anos, que não perdeu o barbear matinal por mais de 40 anos. Mesmo depois de se aposentar, mesmo depois de o ritmo de vida ter diminuído, ele ainda se barbeia, penteia o cabelo e veste uma camisa de botão limpa todos os dias. Mesmo que ele apenas fique em casa, ele diz que isso ajuda a se sentir alerta, como se estivesse entrando propositalmente em um novo dia. E esse simples ato, realizado em frente ao espelho todas as manhãs, o lembra de que ele ainda controla como se apresenta ao mundo. Para muitos idosos, o autocuidado também pode ser uma fonte de alegria. Usar um suéter favorito, adicionar uma gota de colônia ou cortar o cabelo pode elevar o humor de maneiras que você nem sempre espera. É um momento de normalidade, de ritual, de beleza. E isso confirma a ideia de que você ainda está aqui e ainda merece se sentir bem em sua própria pele. Portanto, se você ainda dedica tempo para cuidar da sua higiene, se veste propositalmente e se mantém com uma aparência fresca, você está fazendo mais do que apenas seguir uma rotina. Você está preservando sua identidade. Você está protegendo sua confiança e lembrando ao mundo e a si mesmo que envelhecer não significa se tornar invisível. Significa transformar-se em alguém que conhece seu valor todos os dias. Número 6. Estimulação mental diária. Outra parte crucial do autocuidado ideal na velhice é manter a mente engajada, desafiada e ativa. O cérebro humano, assim como os músculos, próspera quando é usado regularmente. E embora muitas pessoas associem o envelhecimento a um declínio mental inevitável, a verdade é que existem inúmeros idosos que continuam a pensar com clareza, resolver problemas de forma eficaz e até mesmo aprender novas habilidades aos 80 anos ou mais. O que os diferencia não é a sorte, mas uma intenção deliberada. Eles se propõem a estimular a mente todos os dias de maneiras que pareçam naturais, agradáveis e sustentáveis. A estimulação mental não precisa ser complicada. Na verdade, ela funciona melhor quando é organicamente entrelaçada na vida diária. Ler um bom livro, resolver palavras cruzadas, escrever cartas, aprender a usar um novo dispositivo ou até mesmo participar de conversas ponderadas. Tudo isso são formas de exercício cerebral. Quando a pessoa desafia regularmente seu cérebro, ela fortalece sua memória, melhora a concentração e mantém a acuidade mental que preserva sua independência, confiança e uma profunda conexão com o mundo ao seu redor. Um dos principais benefícios da atividade mental é como ela afeta o senso de propósito na vida. Idosos que permanecem mentalmente ativos frequentemente dizem que se sentem mais úteis, mais engajados e mais vivos. Essa sensação, o sentimento de que a mente ainda pode oferecer algo, é capaz de elevar o humor, reduzir o risco de depressão e até mesmo proteger contra deficiências cognitivas. Isso lembra a pessoa que envelhecer não significa parar. Significa adaptar-se. E seu cérebro, se receber a estimulação correta, é capaz de se adaptar por anos a mais do que a maioria das pessoas espera. Tomemos Lillian, uma professora aposentada de 75 anos do Maine. Todos os dias, ela dedica cerca de 30 minutos à tradução de antigas anotações de diário do francês para o inglês. Isso foi algo que ela começou a fazer por puro prazer, mas com o tempo, tornou-se uma parte querida de seu ritmo diário. Ela diz que isso mantém sua mente afiada, seu vocabulário fresco e seu coração conectado a uma versão mais jovem de si mesma, que um dia sonhou em viajar pelo mundo. E o melhor de tudo, ela ainda está aprendendo,
ainda está treinando seu cérebro de uma forma que traz tanto desafio quanto alegria. Os idosos mais bem-sucedidos, em termos de atividade mental, são aqueles que mantêm uma curiosidade insaciável. Eles não se contentam com o tédio ou a repetição monótona. Eles buscam ativamente oportunidades de exploração, mesmo que seja apenas um artigo fascinante em uma revista, um documentário instrutivo ou uma conversa significativa com um vizinho sobre algo completamente novo. É essa curiosidade que promove a flexibilidade mental, e a flexibilidade mental, por sua vez, ajuda a pessoa a se adaptar às mudanças da vida sem se tornar rígida ou sobrecarregada. Portanto, se você já tem o hábito de ler, aprender, escrever ou criar, continue a seguir essas atividades benéficas. E se você saiu da prática, comece pequeno. Pegue um quebra-cabeça. Escreva uma carta. Assista a algo novo e reflita sobre isso. O objetivo não é se tornar um especialista. O objetivo é lembrar ao seu cérebro que ele ainda tem muito trabalho e muita vida pela frente. Número 7. Pedir ajuda sem vergonha. A última e, talvez, a mais subestimada parte do autocuidado ideal na velhice é aprender a pedir ajuda quando você precisa, sem sentir culpa, vergonha ou que falhou. Para muitos idosos, a independência é um valor profundamente enraizado. Ela está intimamente ligada à identidade, ao orgulho e à crença inabalável de que a pessoa deve ser capaz de cuidar de si mesma, aconteça o que acontecer. Mas a verdade é que envelhecer com graça não significa fazer absolutamente tudo sozinho. Significa saber o que você pode fazer, o que não pode, e em quem você pode confiar para estar ao seu lado quando precisar de apoio. Pedir ajuda não é fraqueza. É uma forma de força. Significa que a pessoa reconhece seus limites e é sábio o suficiente para tomar medidas antes que esses limites se transformem em problemas sérios. Seja ajuda com as compras, pedir a um vizinho para trocar uma lâmpada ou procurar um ente querido quando o coração está pesado, todas essas ações importam. E todas elas constroem uma base de segurança, estabilidade e conexão que sustenta todas as outras partes da sua vida. Os idosos que lidam melhor com isso são aqueles que aceitaram a ideia de que nenhum de nós foi feito para passar pela vida sozinho. Eles veem a ajuda não como uma perda de independência, mas como uma forma de parceria. Eles entendem que receber apoio não significa abrir mão do controle. Significa escolher permanecer forte nas áreas que são mais importantes, permitindo que outros ajudem onde isso torna a vida mais segura ou mais gerenciável. Existe também um profundo benefício emocional. Quando a pessoa permite que outros a ajudem, ela cria espaço para a confiança, a intimidade e, às vezes, até a cura. As pessoas querem se sentir úteis. Elas querem estar perto daqueles de quem se importam. E, ao pedir apoio, você não as sobrecarrega. Você lhes dá a chance de demonstrar amor, respeito e dedicação de uma forma muito real e prática. Tomemos Calvin, um morador de Nevada de 84 anos, que antes insistia em fazer todo o trabalho do quintal sozinho. Isso fazia-se sentir forte, até que um dia ele escorregou e distendeu as costas ao arrastar uma lixeira pesada. Depois disso, ele começou a pedir ao neto para vir uma vez por semana para ajudar. No início, foi estranho, mas com o tempo, essas visitas se transformaram em histórias compartilhadas, piadas e uma conexão que nenhum deles esperava. Calvin diz que ainda se sente forte, talvez até mais forte, porque agora ele está construindo algo com alguém. Não apenas sobrevivendo sozinho. E é aí que reside a verdadeira essência. Não na perda de independência, mas na expansão do que significa viver com dignidade e sabedoria. Quando a pessoa sabe quando pedir ajuda, quando aceitá-la e quando permitir que outros intervenham, ela na verdade se torna mais forte, não menos. Ela pode direcionar sua energia para o que realmente importa, sua saúde, sua paz de espírito e seus relacionamentos. Portanto, se você hesitou em pedir ajuda, seja por orgulho, medo ou hábito, considere isso um lembrete. É normal apoiar-se nos outros. É normal precisar de uma mão. E é mais do que normal dizer, não consigo fazer esta parte sozinho, porque você não precisa. Permitir que as pessoas entrem em sua vida pode ser uma das maiores formas de autocuidado. Considerações finais. Convidamos você a parar por um momento e realmente refletir sobre tudo o que foi discutido hoje. 7 dicas essenciais para o autocuidado ideal na velhice. Não a perfeição no sentido de ter tudo planejado nos mínimos detalhes, mas no sentido de respeito a si mesmo de maneiras consistentes, ponderadas e profundamente humanas. Qual delas mais o impressionou? Foi a força de uma simples caminhada matinal? O conforto de um horário regular para dormir? O poder silencioso de pedir ajuda?
A verdade é que cuidar de si mesmo depois dos 60 ou 70 anos não é apenas evitar doenças ou alcançar metas de saúde. É criar uma vida que se sinta estável, de apoio e enraizada no amor, tanto por si mesmo quanto pelas pessoas ao seu redor. É escolher pequenas ações todos os dias que dizem: eu ainda sou importante. Meu tempo ainda tem valor. Minha presença ainda traz significado, porque é verdade. Independentemente de em que fase desta jornada você se encontra, se você segue a maioria desses hábitos há anos ou está apenas começando a se reorientar, nunca é tarde para cuidar de si mesmo mais profundamente. Na verdade, a decisão de começar agora pode ser exatamente o que mudará a forma como seus próximos anos se desenrolarão. Não apenas anos mais longos, mas melhores, mais fortes, mais calmos. E não se esqueça, cuidar de si mesmo não é egoísmo. É generosidade. Porque, quando você cuida bem de si, você se apresenta melhor para seus filhos, netos, amigos e até mesmo para estranhos. Você dá o exemplo de como é um envelhecimento saudável. Você inspira outros a acreditar que envelhecer não significa desistir. Significa tornar-se mais sábio, mais gentil e viver com maior propósito. Por isso, eu encorajo a refletir sobre essas dicas e escolher uma para começar hoje. Anote-a, torne-a sua. Deixe que ela molde como você cuida de si mesmo esta semana, este mês, este ano. Porque o autocuidado ideal na velhice não é alcançado fazendo tudo certo. É alcançado fazendo as coisas certas com amor, repetidamente.